Oi, pessoal. Vamos ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo os que ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Nós lemos até o versículo 22. Em 1949, muitos pastores participaram de uma reunião. Então, aquelas pessoas que invadiram falaram: tem muitos caminhos para ir a Deus. Então, mais do que ir por Jesus Cristo, os comunistas disseram que era muito mais rápido ir por eles. E assim, tinham muitos pastores ali e ninguém pôde falar nada, e era ao vivo. E tinha um pastor chamado Bomberland. A esposa desse pastor falou para o marido: querido, ele está cuspindo na cara de Deus. Prove que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Aí o marido falou, né? Então você vai perder seu marido. Então, o que ela falou? Ela falou que o que ela mais odiava era viver com um marido medroso, covarde. Aí ele foi lá pro púlpito e ele falou assim, ao vivo: Jesus Cristo é o único Filho de Deus e ele é a verdadeira salvação. E assim eles entraram na prisão. Eu li o testemunho desse Bomberland. E ele falou que tinha um casal muito velho lá na Romênia. E como eles estavam muito velhos, eles já não poderiam mais viver muito tempo. Aí um dia esse casal de velhinho, eles serviram a Deus a vida inteira. E falou que um dia eles oraram: Deus, nós servimos a Ti a nossa vida inteira. Deus, quando esse mundo acabar, acreditamos que o Senhor irá nos dar os seus galardões no céu. Deus, nessa terra, nós também queremos receber o seu galardão. Se o Senhor quiser me dar o seu galardão, Jesus Cristo veio como judeu nessa terra. Então, permita-nos a bênção de fazer com que através de nós um judeu possa receber a salvação. E aí eles oraram novamente. Deus, na nossa aldeia não tem nenhum judeu. E como nós estamos muito velhos,
Nós não temos capacidade de encontrarmos um judeu. Por favor, mande um judeu para nossa casa. Eles oraram piedosamente. O Richard Bombeland, ele falou o quê? Na Romênia tem mais de 2.000 tribos. Um dia, o casal do Richard Bombeland estavam viajando e eles chegaram numa aldeia quando o sol se pôs. E naquela aldeia tinha muitas casas. E ele, sem saber, um coração conduziu eles lá para o topo da montanha e, sem saber, bateram na porta daquele casal de velhinhos. Oi, boa noite. Desculpa, nós estamos viajando e o sol se pôs. Por acaso, na casa do senhor, teria algum quarto para nós podermos descansar? Então, esse casal de velhinho conduziu a eles com toda sinceridade para o quarto. E eles conversando, o Richard Bombeland, ele falou que ele era judeu. E daí aquele casalzinho velhinho ficou muito assustado, né? E entraram no quarto. E depois de entrar no quarto, depois que eles saíram do quarto, dava para perceber que eles tinham chorado. E naquele dia, depois que eles comeram, aí o casal de velhinho falou, se vocês não tiverem sono, podem ler essa Bíblia. E ele falou que aquela Bíblia estava toda molhada de lágrimas. No dia seguinte, o casal de velhinhos acordou e aquele casal escutou o Evangelho e eles receberam a salvação. A condução de Deus conduziu eles para a salvação. O Richard Bombeland, ele brigou pelo Evangelho na Romênia e ele foi perseguido pelos comunistas. Ele passou por muitas dificuldades e problemas. Na época que teve essa perseguição dos comunistas, ele estava testemunhando como Deus o protegeu. Foi muito emocionante e quando Deus criou o ser humano, Deus criou o coração. Nós não podemos falar com Deus olhando para o rosto, não podemos mexer nele. Mas Deus fez com que o nosso coração pudesse fluir com o dele. Então, lendo a Bíblia, eu comecei a procurar como o trabalho de Deus aconteceu. Eu li o livro de João. No livro de João, Jesus Cristo foi para as bodas de Caná da Galileia e transformou a água em vinho, né? Eu li sobre essa história. A Maria foi para Jesus e falou, eles não têm mais vinho. Aí Jesus falou, que tenho eu contigo? E Maria falou para os servos, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus Cristo falou, enchei as talhas de pedra com água, e os servos encheram. E agora, levai ao mestre-sala. Os servos tinham que levar vinho, mas Jesus mandou levar água. Com certeza, quando os servos viam, era água da fonte, não podia levar aquilo. Então, aconteceu que a palavra de Jesus estava brigando com o pensamento deles. Não, isso é água. A gente tirou água aqui da nossa fonte. A gente não pode levar isso para ele. A gente pode apanhar do dono. A gente tem que levar vinho. Por que a gente está levando água?
com certeza esse era o coração dos serventes. Mas qual era a palavra de Jesus? Agora, enchei e levai ao mestre-sala. Era muito diferente do coração deles. Ai, Senhor, não podemos fazer isso. Isso é água. A gente tem que levar vinho. Senhor, não, isso é água. Aqui a Bíblia diz o quê? Ou eu vou seguir o meu pensamento ou eu vou seguir a palavra. Aqui estava a decisão que o homem podia tomar. Quando eu sigo o meu pensamento, eu vou para a maldição. Mas quando eu sigo a palavra de Deus, eu recebo a graça de Deus. O enfermo havia 38 anos, ele estava deitado no tanque de Betesda por 38 anos. Jesus Cristo falou, agora levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, com certeza, esse enfermo havia 38 anos, ele não podia andar. A perna dele estava toda ressequida. Então, esse enfermo decidiu o quê? Eu vou seguir a palavra de Jesus ou eu vou acreditar no meu pensamento? Ele tinha que decidir entre essas duas coisas. Pelo pensamento dele, ele jamais poderia andar. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui, o enfermo havia 38 anos. Ele estava com um pensamento diferente da palavra de Jesus. Então, ele ia seguir o quê? Então, ele tinha que decidir isso. O primeiro homem, Adão e Eva, quando eles estiveram na situação de tomar a mesma decisão, se a gente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus falou que certamente morrerás. Mas a serpente falou, não, é certo que não morrereis. No dia em que comerdes desse fruto, você se tornará igual a Deus. Deus sabia disso, por isso ele não quer que você coma desse fruto. Agora, Adão e Eva, ou eles acreditavam na palavra de Deus, ou eles seguiam o pensamento deles. Pessoal, a dificuldade na vida de fé está ali. Fora isso, só isso que é a dificuldade. Quando nós nascemos nesse mundo, nós começamos do nada o nosso conhecimento. Então, experimentando o mundo. Então, essas se tornam o meu conceito, o meu método, o meu caminho, a minha forma. E com esse método, nós calculamos todas as coisas e vivemos assim. Mas essa experiência, essa sabedoria que vocês têm, vocês veem com seus olhos, vocês mexem com a sua mão, vocês aprendem, vocês sentem. Assim vocês vão acumulando experiência. Mas quando vocês veem com seus olhos, e Satanás, ele desvia só pouco a pouco o nosso caminho para não ir pelo caminho de Deus. E acreditando nisso, eu tenho isso como minha experiência. Então, cada vez que eu quero escutar a palavra de Deus, a gente entra em atrito com isso. Por quê? Porque Satanás, ele já desviou o nosso caminho. Deus falou para Abraão, Abraão, a sua esposa Sara vai ter um filho. O nome da sua esposa não é mais Sarai, é Sara, porque ela vai ter um filho. A palavra de Deus falou que ela vai ter um filho. Mas no pensamento de Abraão, era completamente diferente. Como um homem com 100 anos pode ter um filho? E a Sara já tem 90 anos. Realmente o pensamento deles era muito diferente da palavra. A Sara já nem tem mais o costume das mulheres. Como ela vai ter um filho? Abraão riu dela. Tomara que viva Ismael diante de ti. Ele estava negando a palavra de Deus. Deus falou para Abraão, não, a sua esposa Sara vai ter um filho e você vai pôr o nome nele de Isaque. Naquele tempo, o coração de Abraão, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Se Deus está falando que eu vou ter um filho, então eu posso ter um filho. Ele trocou o coração. E depois de um tempo apareceu de novo Deus. Abraão, cadê tua esposa Sara? Está na tenda.
Então a sua esposa Sara, ano que vem, essas horas, vai ter um filho. E a Sara escutou isso na tenda. O que ela falou? Eu, sem ter mais prazeres e nem costume das mulheres, como é que eu vou ter um filho? Aí ela riu. Aí Deus falou, por que a Sara está rindo? Não, não ri. Diz que as mulheres mentem muito bem. A Bíblia desenhou muito bem o coração das mulheres. Uma vez, na cidade de Seul, eu fui para o mecânico e eu li uma revista que tinha um artigo de uma pessoa escrito. Então, diz que quando é um homem que causa um acidente, fala, tio, você fez assim, foi. Aí ele dá um sorrisinho, mas a mulher não, até o final ela nega, né? Desculpa, eu tô falando isso, né? Mas as mulheres estão aqui. Mas é assim que as pessoas mentem muito bem. Um dia a Sara trocou de coração. Se Deus falou que vai me dar um filho, então eu vou ter um filho. E aceitando esse coração, então acreditar num ancião, se eu acreditar em alguém. Então, se eu aceitar a palavra do jeito que ela é, então isso é acreditar. Mas se eu não acredito, eu não aceito a palavra de jeito nenhum. Então Deus coloca a sua palavra no meu coração e aceitar isso é fé. Então tem o seu coração e tem o coração de Deus. Então se você jogar fora o seu coração e se você aceitar pela fé o coração de Deus, a partir de agora, independente de quem seja dentro de você, Deus vai estar vivo e trabalhando. Eu achei isso incrível. Eu achava isso incrível. Uma vez em Ulsan, depois que acabou a conferência, eu acabei a conferência às 10 horas em Ulsan. Aí eu peguei o carro e estava voltando. Se for até Seul, eu vou passar da 1h30. Então não dá, não vou conseguir dormir muito, né? Aí a gente conversando, aí eu falei, vamos dormir em Daegu. Em Daegu, o pastor Kim Dong-song que tá, porque só era 1 quilômetro de distância da cidade que eu tava. Então ia ser muito bom dormir, né? E aí eu tirei um pouco de cochilo. Daí eu falei, ô pastor Kim, eu posso dormir na sua igreja hoje? Aí ele falou, sim, pode vir dormir. Aí eu e o irmão conversando, a gente acabou passando pela entrada de Daegu. Aí a próxima cidade era Kumi. E naquele tempo o pastor Pakidin estava lá. E eu liguei. E a gente passou pela cidade de Daegu. A gente pode passar em Kumi? Pode. Aí a gente dormiu em Kumi. A gente tinha que ir para Seul logo. Aí eu acordei às 5 horas. Aí eu estava saindo bem devagarinho dali. Aí como ninguém tinha acordado. Aí quando eu abri a porta, o pastor Pakidin estava ali de prontidão na porta me esperando. Aí eu fui pego. Parecia que eu tinha roubado, como se eu fosse pego, né, roubando alguma coisa. Aí eu falei, eu estou indo embora. Pastor, o senhor pode pregar hoje no culto de madrugada? Então, ou seja, tem que pagar, né, a noite que dormiu aqui. Então não tem como falar que não ia pregar. Aí eu preguei no culto de madrugada. E depois que eu preguei, tinha um relógio ali no fundo e debaixo do relógio tinha uma estudante que estava sentada numa cadeira de roda. E eu olhei para aquela estudante e falei, por que todo mundo está sentado na cadeira e você está sentada aí na cadeira de roda? É legal sentar na cadeira de roda? Essa estudante falou, pastor, eu estou no 3º colegial, eu tenho 19 anos. Mas eu tô com uma inflamação na minha coluna, no nervo da minha coluna.
Ai, hoje em dia a medicina está tão avançada, você não consegue nem tratar essa inflamação. Aí ele falou, não dá para tratar, pastor. Falou que um dia essa estudante, ela perdeu o sentido, né, da perna. Aí, pouco a pouco, todos os nervos dela começaram a morrer do corpo. Então, ela já não conseguia mais ir para o banheiro sozinha. Aí tinha que tirar, né, de alguma forma artificial tudo isso. Aí o médico queria fazer uma cirurgia nela. Aí o pai perguntou qual é a possibilidade de sucesso dessa cirurgia. 20%. Nossa, se tem 20% de chance de dar certo, então eu não quero fazer a minha filha fazer essa cirurgia. Aí tinha o último sonho dessa família. Ia ser bom se o pastor Parker pudesse orar por ela, né? Elas tiveram esse sonho. Mas essa estudante não podia ir vir até Seul, porque ela não podia ir para o banheiro sozinha. Ela podia não defecar o dia inteiro, mas não podia segurar a urina, né? Aí a família orou. Deus, por favor, mande o pastor Oksu Park para a igreja de Kumi. E naquela noite, quando eu liguei pedindo para dormir aquela noite ali naquela igreja, aquele pastor ligou para aquela família e falou, pastor Park vai dormir hoje aqui, então amanhã no culto de madrugada traz a Suyon. – 19 anos é uma idade, é a flor da idade. Então o nervo estava morrendo, ela não conseguia mais escrever, ela não podia nem segurar mais um copo. Porque todo o nervo do corpo dela estava morrendo. Eu vi aquela estudante, tão bonita. Realmente era uma estudante que estava florescendo como uma flor. Imagina que sentimento ela deve ter tido quando não conseguiu mexer a perna. Imagina a desesperança de não conseguir ir para o banheiro sozinha. Agora não pode mais escrever, não pode mais segurar uma caneta sozinha. Não é sempre que eu tenho esse coração quando eu vejo um doente, mas de vez em quando. Se eu fosse Jesus, como eu faria para essa jovem? Dentro de mim tem Jesus. Jesus Cristo falou que tudo quanto eu fizer no nome dele, ele ia fazer. Então, eu tenho que conduzir essa estudante para Jesus. Suyon, escuta bem o que eu vou te dizer. O olho dela ficou bem redondo e ela olhou para mim. Suyon, escuta bem. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Não é verdade? A eletricidade flui pelo fio elétrico. Se você conectar com o fio elétrico, qualquer coisa pode ser ligado. Então é porque tudo está ligado na sua casa. Por isso que está ligado com a eletricidade. Por isso que pode funcionar as máquinas na sua casa. Então, esse fio elétrico é que conduz a eletricidade. Sem esse fio, não vai a eletricidade. Então, se conectar o fio elétrico, vai para o quarto, a eletricidade vai para o quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o porão, vai para o banheiro, vai para todos os lugares. A eletricidade flui pelo fio elétrico. O trabalho de Deus flui de coração para coração. Jesus Cristo falou para o enfermo, foi 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse coração de Jesus Cristo, no coração de Jesus Cristo, esse enfermo podia andar. Mas quando esse enfermo pensava, não, eu não posso, eu tô doente assim, eu não posso. Ele estava com outro pensamento. Então esse enfermo tinha que decidir, ou eu sigo a palavra de Jesus, ou eu sigo o meu pensamento. Ele tinha que escolher isso. Se você resolver isso na sua vida espiritual, todas as coisas já estão resolvidas. Qualquer problema que seja. Mas, se por acaso, Jesus,
Seria bom se eu pudesse me levantar, mas eu não consigo. A minha perna tá ressequida, olha, minha perna tá dura como um pau. Já faz 38 anos que eu tô deitado. Só me dá um pedaço de pão e vai embora. Se ele tivesse como o seu pensamento, então com certeza ele teria falado dessa forma. O enfermo pensou: nossa, até agora eu vivi conforme o meu pensamento. O que deu certo? Eu vivi conforme o meu pensamento. O que deu certo? Nada deu certo. Então, mais do que o meu pensamento, eu quero aceitar essa palavra de Deus. Eu não posso andar, mas eu quero aceitar a palavra dele. E esse enfermo, ele aceitou a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é o coração de Jesus. Dentro do coração de Jesus tem o poder de Deus. Se aceitar essa palavra, e aceitando essa palavra e se levantando, na perna, nas costas, começou a surgir força. Dentro da minha vida, eu experimentei várias vezes isso. O meu pensamento é assim, mas a palavra de Deus é assim. Eu sempre, porque eu sou o descendente de Adão, todos os pensamentos que surgem dentro de mim são contrários à palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, sempre a palavra de Deus é diferente do pensamento de Deus. Os meus pensamentos não são o quê? Não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos, não são meus caminhos. Assim como a terra dista do céu, assim também o meu pensamento é muito mais superior do que o seu caminho. Então, o seu pensamento é mais correto ou a palavra de Jesus é mais correta? Então, você decidir isso, todas as coisas vão ser decididas. É vida, é bênção ou é maldição? É daí que vai vir a decisão. Então, está escrito o quê? Em Hebreus capítulo 11, que ela surgiu, Deus deu força para Sara poder ter um filho. Ela não tinha força para ter filho, mas Deus, porque a Sara aceitou pela fé essa palavra, porque essa palavra entrou no coração dela, então a força começou a surgir de novo. Ela começou a rejuvenescer. Ela, de novo, pôde ter o costume das mulheres. Ela pôde novamente engravidar e pôde ter filho. Vocês... Eu não estou falando para vocês não fazerem trabalho voluntário, não trabalhar, não fazer coisas boas obras. Mas vocês frequentam a igreja, leem a Bíblia, oram, ofertam. Mas diante de um problema, você vai seguir o seu pensamento e não a palavra de Deus? Então isso não é acreditar em Deus. Na época do dilúvio de Noé, tinham dois tipos de pessoas. As pessoas que entraram na arca e as pessoas que não entraram e receberam maldição. Quem é que entrou na arca na época do dilúvio? E quem é que não entrou? Uma coisa bem simples, como a gente pode dividir? A pessoa que seguiu o seu pensamento, ela não entrou na arca. É a pessoa que, independente de qual fosse o seu pensamento e aceitou a palavra, entrou na arca. Então, parecia que não ia chover. Será que vai chover? Noé também teve esse tipo de pensamento. Mas Noé acreditou na palavra de Deus. Se Deus falou que vai chover, então vai chover. Se Deus falou que vai condenar esse mundo com a água, então vai condenar. Se ele falou que vai amaldiçoar, então ele vai amaldiçoar. Desde que eu era criança, eu frequentei a igreja. E fazendo 15, 16 anos, eu comecei a me acostumar em cometer pecado. Eu orei muito para Deus perdoar o meu pecado.
Os pastores falavam para a gente se arrepender e confessar os pecados. Então, toda noite eu cometia pecado e toda madrugada eu confessava meu pecado. E me arrependendo do meu pecado, chegou num ponto que aconteceu o quê? Eu estou pedindo perdão por esse pecado, mas será que esse pecado está sendo perdoado ou não? Eu estava muito curioso quanto a isso. Desculpa. Mas foi a primeira vez que eu li realmente a Bíblia. Será que Deus realmente escutou minha oração? Então, segunda-feira e terça-feira de noite sempre estava vazia a igreja, eu ia sozinho. Então, umas 10 horas da noite eu ficava sozinho na igreja, nem acendia a luz. Ficava ajoelhado. Deus, se o Senhor perdoou meu pecado, então, por favor, eu quero escutar uma vez a tua voz. Mas Deus nunca me mostrou a voz. Porque ele não respondeu, eu só escutei o rato correndo no teto. Naquele tempo eu comecei a ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu fiquei assustado com o quê? Quanto mais eu lia a Bíblia, eu descobria que eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu vivi seguindo o meu pensamento. A condução de Deus, a vontade de Deus. Eu vivi sem saber nada disso. Realmente, eu não sabia nada da Bíblia. Eu não sabia nada. Noé, ele tentou servir a Deus. Ele tentou obedecer a Deus, mas ele não conseguia. Ele tentava fazer bondade, mas não conseguia. Por que eu não consigo? Eu não consigo. Eu sou uma pessoa incapaz. Quando Deus falou que ia destruir esse mundo com a água, então eu vou receber maldição e vou receber destruição. Entrou esse coração nele. Um dia Deus apareceu para Noé. Noé, eu vou destruir esse mundo com a água. Faze uma arca de tábuas de ciprestes. Quando ele escutou a palavra de Deus, ele começou a aceitar essa palavra no coração. É verdade, Deus. Eu somente posso receber maldição. Eu tenho muitos pecados. Realmente, eu sou uma pessoa muito adequada para receber maldição. Eu vou ser o primeiro a ser destruído, Deus. O que, Deus, para eu fazer uma tábua de cipreste? O Senhor está concedendo a sua graça para uma pessoa como eu. Depois que ele descobriu exatamente a sua pessoa, porque ele se tornou uma pessoa que somente podia receber maldição, ele escutou aquela palavra de ter que fazer uma arca com uma palavra de grande gratidão. Ele que viveu até agora com o seu método e somente assim podia receber maldição, quando ele escutou a palavra de Deus começou a conduzir a Noé. Isso é incrível. Noé somente podia aceitar a palavra de Deus e ser conduzido pela palavra de Deus, porque a sua pessoa era muito suja e má. Se ele seguisse o pensamento dele, ele somente poderia fracassar. Ele jogou fora o seu pensamento e aceitou a palavra de Deus, e assim ele se tornou um coração como o de Deus. Isso é vida espiritual. Eu falei para aquela estudante de Suyon, a eletricidade flui no fio elétrico. A palavra de Deus flui pelo coração. Se o seu coração se conectar com o de Deus, se o seu coração se tornar um com o de Deus, então o coração de Deus vai fluir para você. E dentro do coração de Deus existe poder, força e poder, santidade e
justiça. Se você aceitar a palavra de Deus, se a palavra de Deus entrar em você, você vai se tornar santo, você vai ter paz, você vai ser saudável, você vai ter a justiça de Deus. Então essa doença não vai se tornar em nada. Eu expliquei para a Suyan. A Suyan estava escutando a palavra com todo o coração. Entendeu, Suyan? Sim, pastor. Então eu vou ensinar você como conectar o seu coração com o de Deus. Pessoal, eu li a Bíblia. Lendo a Bíblia, o que eu descobri? O Davi, ele era pastor de ovelhas. A vida inteira, desde criança, ele só trabalhou como pastor de ovelhas. Então ele não pôde estudar, não pôde ir para a escola. Ele não estudou. Mas um dia eu li Salmos, o Cântico de Davi. Eu fiquei impressionado com o quê? Como um pastor de ovelhas podia ter um coração assim tão profundo? Como um pastor de ovelhas tinha essa sabedoria, essa coragem, essa paz, essa fé? Eu não consegui entender. Não dava para entender. Eu comecei a revirar a Bíblia e comecei a ler. Li uma vez o Antigo Testamento 2, 3, 10, 20, 50 vezes. E eu comecei a enxergar isso em Atos capítulo 13. O que Deus falou? Que Deus falou que tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele uniu o coração com Deus. Então eu também vou unir o meu coração com o de Deus. Eu li a Bíblia. Nada combinava com o meu pensamento. Mas eu simplesmente aceitei. Porque meu pensamento é sujo, mau e imundo. Com esse coração sujo e mau, eu não posso servir a Deus. Então eu joguei fora todo o meu pensamento. Tem muitos pensamentos que surgem dentro de mim, né? Mas esse pensamento veio de Adão, veio de Satanás. E assim eu comecei a aceitar a palavra de Deus no meu coração. Um dia Deus falou para mim que eu era justo. Se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Então eu sou justo. Desde então as pessoas começaram a me chamar de herege. Pode me chamar de herege, mas porque se Deus me falou que eu sou justo, então eu sou justo. Eu li a Bíblia. Deus está falando que eu sou santo. Se Deus falou que eu sou santo, então eu sou santo. Eu li Romanos capítulo 4. Por favor, vamos ler Romanos 4, 4. Romanos 4, 4 diz o quê? Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aí eu não conseguia entender. Ora, o que não trabalha... Então, como o que não trabalha ele chama de justo, mas ao que não trabalha... Então, quem é que vai acreditar nessa palavra? Então, se você não é merecedor, se você é ímpio e a gente chama de ímpio, a gente vai entender. Mas se a gente chamar o justo de justo, a gente vai entender. Mas se a gente chamar o ímpio de justo, quem é que vai acreditar nisso? Mas a Bíblia diz o quê? Que justifica o ímpio. Romanos 4, no versículo 5 está escrito... Mas ao que não trabalha, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, com certeza, a gente é ímpio, mas Deus está nos chamando de justo.
Então aqui ele justifica o ímpio. Se a gente chamar o ímpio de ímpio, todo mundo entende, mas se a gente chamar o ímpio de justo, ninguém entende. Mas para quem crê, essa fé lhe é atribuída como justiça. Vou falar de uma forma simples. Tem uma caneta. Vocês vão acreditar que isso é uma caneta? Não, isso é carvão. É difícil já, né? Mas vocês têm que acreditar. Por quê? Porque tem carvão aqui. Então, com esse tipo de material, você pode fazer a caneta. Então, com certeza, quando vocês veem, isso daqui é uma caneta. Mas, não vejam, não peguem a caneta. Então, quem acredita no que eu tô falando, mas quem não acredita, isso daqui, essa caneta, tem bomba? Não tem não, isso daqui, essa caneta parece cara e boa. Então, a gente não pode só levar o nosso pensamento. Então, essa é uma caneta, mas isso também pode se tornar numa bomba. Se Deus está falando isso é uma bomba, então a gente tem que acreditar que é uma bomba, entenderam? Então, quando vocês veem, é ímpio, mas se Deus está falando que é justo, então o que eu penso é certo ou o que Deus pensa é certo? Então, se Deus está falando que é justo, então é justo ou é ímpio? Por isso que está falando, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, tem pessoas que entram nessa fase e tem gente que não entra. Que pessoa que entra? No começo vocês frequentam a igreja, não é? Vocês cumprem os mandamentos, o sábado, vocês tentam com todo o coração fazer bondade. No começo dá certo. Ai, agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar. Então, parece que vocês estão melhorando. E se eu acreditar, ai, eu quero, se eu acreditar, parece que você vai se tornar um grande trabalhador de Deus. Parece que está dando certo. Mas, quando a gente vê, continuamente sai coração mal dentro de mim. Então, surge o coração mal. Então, quando a gente tem coração de raiva contra outra pessoa, a gente não consegue dormir. Falou que o coração fica batendo contra essa pessoa. Vendo essa pessoa que a gente tem ódio. Oi, tudo bem? Você pode fingir dessa forma. Você pode fingir. Mas se você tiver isso no seu coração, isso é ódio ou não é? Se tá no seu coração, então isso é mal. Quando você vê uma mulher e surge o coração lascível. Mas eu, mesmo tendo esse coração lascível, eu não cometi nenhum pecado. Então essa pessoa não adulterou. Mas pela Bíblia está escrito, não adulterarás. Mas quando você tem um coração impuro com essa pessoa, isso já é adultério. Isso já é pecado. Então a vida espiritual, jamais vou conseguir fazer com o meu próprio coração. Eu tenho que jogar fora o meu coração e tem que entrar o coração de Deus, porque assim eu vou poder ter vida espiritual. Sabe por que é difícil ter vida espiritual? Porque as pessoas querem ter vida espiritual com o seu coração. Eu tenho que ser bonzinho, eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu tenho que amar o próximo. Mas continuamente surge corações sujos e maus. Eu posso fazer atitudes de bondade, mas a maldade não se aparta do meu coração. Por isso eu somente posso ser lascívio. Superficialmente eu posso ser bonzinho. Mas não existe ninguém que seja bonzinho. Porque na Bíblia está escrito. Deus olha do céu para ver se existe alguém que faça o bem. Mas não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Está escrito em Romanos capítulo 3. Que não existe ninguém que faça o bem. E em Lucas capítulo 18, o que Deus falou? Que farei para ele dar a vida eterna? Bom, não existe ninguém bom, só Deus é bom. Porque nós somos sujos e maus. Por que nós somos sujos e maus?
Por causa do Adão, nós recebemos um coração mau e sujo. Por isso que o ser humano foi feito com um coração sujo e mau. Então, se você não juntar o seu coração com o de Deus, você não pode jamais servir a Deus. Por isso que nós temos que trocar o nosso coração para o coração de Jesus Cristo. Tenha em vós esse sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso, para você ter o mesmo coração que Jesus Cristo, vocês têm que jogar fora o seu próprio coração. Aquela estudante, ela somente podia morrer. Ela estava morrendo. Mas ela aceitando a palavra, eu falei, Suione, escuta bem. Se o seu coração se tornar um com o de Jesus, desde então, esse problema já não é mais seu, mas esse problema se torna de Jesus Cristo, entendeu? E eu expliquei para ela como ela podia ter um coração como o de Jesus. Eu falei pela Bíblia por 20 minutos sobre como ela pode unir o coração dela com o de Jesus. E naquele momento, o rosto dela começou a brilhar. Eu falei, Suion, tô indo para Seul. Sara logo e vem me visitar. E eu saí. E aí eu fiquei ocupado. Mas eu acho que depois de uns 4 ou 5 meses veio um telefonema. Veio um envelope. Uma letra assim de uma estudante, né? Como eu tô com bastante idade, eu decorei a carta, né? Mas eu fiquei emocionado com aquela carta. Eu falei, faz um quadro dessa carta, e eu fiz um quadro. Então venham me visitar que eu vou mostrar essa carta para vocês. O médico falou que ela não andaria a vida inteira e morreria. Assim. Mas eu, por causa da fé, eu posso andar agora. Eu mudando, a minha família também viu. E daqui a pouco, quando eu andar um pouquinho mais, eu vou ir me encontrar com o senhor pastor. E depois de um mês veio aquela jovem e veio os pais dela. E eu vi ela andando e eu fiquei tão agradecido. Os nervos dela estavam morrendo e ela acabou perdendo um pouco a memória. Ela não se lembra até de certo tempo, de um certo dia para trás. Ela se encontrou com as pessoas, mas ela não se lembra quem é aquelas pessoas que ela havia se encontrado antes. E no verão passado, no retiro ela veio no retiro de verão com os pais e com o irmão e trouxe um biscoito para mim. Eu gosto muito daquele biscoito. Pastor, eu agora tudo me vem à memória, eu me lembro de tudo, pastor. Pessoal, quando Deus criou o ser humano, Ele sabia que a gente ia cometer pecado, que a gente ia se corromper. Ele sabia. Quando a gente faz a máquina de lavar, não tem problema se não está funcionando, é só você ligar na eletricidade. Se você ligar na eletricidade, então ela vai rodar, ela vai funcionar. Então foi feito assim. Então, se você não liga na eletricidade, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da LG, pode ser da Samsung, qualquer marca que seja, se não ligar na eletricidade, não vai funcionar. O coração de Deus também. O coração de Deus tem que ser ligado no coração do ser humano, porque assim vai surgir o verdadeiro amor de Deus, e assim vai surgir, a gente vai poder vencer o pecado, vai poder vencer a cobiça, a tentação. Deus criou o nosso coração assim. A pessoa que não tem espírito só pode viver pela carne, pela tentação, pela cobiça, somente pode ser arrastado pelas coisas materiais. Deus criou o ser humano dessa forma. A Suion,
ela ficou muito feliz. De vez em quando eu ligo para ela, Suyeon. Quando eu penso na Suyeon, eu fico muito agradecido. Quando eu quero acreditar em Deus, eu sempre rejeito a palavra de Deus, porque o espírito rejeita, a carne rejeita o espírito. Então, tem uma pessoa que ficou com câncer de estômago. Não, eu tava com úlcera, né, antigamente, e eu não podia comer nada azedo, amargo, ardido, doce, salgado. Em 2 meses eu perdi 7 quilos. Eu perdi um sétimo do meu peso, então eu tava com a calça caindo, tava com a camisa folgada, e principalmente eu não podia comer. O médico falou para eu mastigar 10 vezes uma colher de arroz. Mas quando eu estava saudável, então eu rejeitei a palavra dele. Mas depois que eu fiquei doente, eu mastigava 100 vezes, mas aí não tinha mais nada na minha boca. E mesmo assim, eu estava mastigando o meu dente, mas continuamente eu estava com diarreia. E como eu tinha a conferência já marcada já 2 meses atrás, então eu estava com diarreia e não podia. E eu não podia cancelar, mas as pessoas ficavam me dando comida gordurosa, né? E eu não podia rejeitar, mas eu também não queria rejeitar, mas eu não podia comer. Eu acho que foi no mês de maio. De manhã, cedo, eu acordei umas 5 horas e eu tava orando e eu me lembrei que eu tava com dor no estômago. Deus, eu tenho tantos eventos nesse verão, mas com esse corpo eu não vou conseguir fazer esse seu trabalho. Deus, por favor, cure o meu estômago. Cure o meu estômago. Então eu orei. De repente, me veio a palavra de Marcos capítulo 11, 24. Então, aquela palavra parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, será assim convosco. Por favor, vamos abrir em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Então, tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, será assim convosco. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, será assim convosco. Assim, Deus estava falando aquela palavra para mim. E me veio essa palavra. Tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, será assim convosco. Eu orei, eu pedi, Deus. Então, agora eu tenho que crer que eu recebi. Eu pedi para Ele curar a minha barriga. Então, eu tenho que acreditar que a minha barriga já foi curada. Mas um problema surgiu aí. Se eu acreditar que meu estômago foi curado, eu posso tomar café, posso tomar suco de laranja, posso comer doenjang, posso comer kimchi. Mas eu estava comendo, só de comer farinha eu fazia diarreia. Quando eu como, a minha esposa faz uma mesa muito farta. E ali no cantinho tinha um pouco de camarão seco, tinha um mingauzinho com uma alga. Quando eu olhava para a comida deles e para a minha, nossa, eu ficava nervoso. E só de comer aquilo eu tava com diarreia também. Eu fazia diarreia só com aquele tipo de comida. Mas um dia, eu pensei, eu acredito que eu já fui curado. Se eu fui curado, então eu posso comer kimchi doenjang. Se eu não posso comer ainda, é porque eu acredito que eu não fui curado. Então é muito difícil acreditar na palavra de Deus.
Naquele dia eu li inúmeras vezes a Bíblia. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e assim será convosco. Tudo que pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Está escrito assim na Bíblia. Então é só eu acreditar que eu estou curado. Se eu não acreditar, então se eu não for curado, Deus é mentiroso. E se eu comer e tiver diarreia de novo? E eu fiquei pensando. E depois eu descobri o quê? Eu descobri que eu não tinha fé em Deus. É só você acreditar que você vai ser curado. Então por que você por que você está preocupado? Porque você não acredita. Deus, por favor, cure a minha barriga. Muito obrigado, Deus, o Senhor já curou a minha barriga. Eu fui comer. Em cima da mesa, naquele dia, tinham 5 visitas na minha casa. E a mesa estava farta. Carne, sopa, kimchi. E no cantinho, uns camarãozinho seco. Um pouquinho de kim. Eu empurrei aquilo de lado e peguei uma tigela de arroz. Mas os visitantes não sabiam do que estava se passando. Aí eu comi bem rápido. A minha esposa me viu e ela se assustou. O que você está fazendo, querido? Realmente era para se assustar mesmo. Aí eu falei, não se preocupa que eu já estou curado. Aí ela olhou para mim e ficou quieta. Aí falou para eu ir embora bem. Depois de 3 meses, foi a primeira vez que eu comi um prato de arroz. Quando eu larguei a colher, as outras pessoas não tinham nem comido metade ainda. E a minha barriga começou a doer e eu não conseguia aguentar. Aí eu, segurando a minha barriga, fui pro banheiro. Desculpa. Mas eu sentei na privada. E a diarreia começou a sair. Na Bíblia está escrito, tudo quanto em oração pedidos, crede que recebeste será assim convosco. Então, eu já fui curado. Mas pela situação eu não fui curado. Então, eu tenho que dizer que eu fui curado ou não? Eu fui curado ou não fui? Porque eu fui curado. Então, dentro de mim começou a vir que voz. Se você foi curado, por que você está com diarreia? Então você foi curado? Isso é ser curado? Isso é ser curado? Isso não é ser curado. Porque se você foi curado, você não tem que fazer diarreia. Como vai fazer diarreia se você está curado? Então, você não foi curado. Mas quando eu vi a Bíblia, tudo quanto em oração pedidos, crede que recebeste será assim convosco. Então, se a Bíblia diz isso, eu já fui curado. Pela situação, eu estava com dor de barriga. Mas a palavra estava escrito que eu fui curado. Então, o que está certo? A palavra está certa. Ah, então eu estou curado. De novo eu disse, eu estou curado no meu coração. Mas Satanás, se você está curado, por que você está com dor? Por que você está com dor? Isso é ser curado. Por isso eu disse, está doendo, mas eu estou curado. Se a palavra diz que eu estou curado, então eu estou curado. No almoço eu comi mais um tigelão de arroz. E na hora eu fui pro banheiro. Fiz diarreia disso tudo. Naquele dia, eu fui pro Hotel Hyatt por convite. Então faz uns 30 anos atrás, né? E a gente vivia uma vida difícil. E era um hotel muito caro, né? Com a comida muito cara. E era um lugar, assim, muito bonito, né? Muito chique. E falou que tinha 360 tipos de pratos diferentes. Então, a primeira coisa que eu pensei, não, tô com dor de barriga. Eu vou comer só um pouco de mingau e acabou. Não, mas eu já fui curado. Eu usei 5 pratos naquele dia. Eu fiquei com um barrigão, assim. Naquele dia, eu não fiz diarreia à noite. E eu dirigi aquele carro assim. Eu fui para casa. No dia seguinte de manhã, quando eu acordei, a minha barriga estava perfeitamente curada 24 horas depois.
Antes disso, meu estômago tava, eu tinha o estômago ruim, eu não podia comer nada que tivesse farinha. Principalmente não podia tomar suco de laranja. Se eu comesse melancia, eu fazia diarreia. Fazia diarreia. Agora, desculpa, mas eu como muito bem. A coisa que eu mais gosto é comer. Acho que não tem alguém que gosta de comer mais do que eu. A minha esposa falou que eu só tenho boca no meu rosto. Quando eu vejo, também é assim, mas antigamente eu era muito magrinho e a minha boca era muito grande, né? Antigamente eu era tão magrinho que eu pedi, Deus, por favor, faça que eu pareça um pouco mais gordo, né? E aí eu comecei a ficar muito gordo e agora eu peço pra minha barriga entrar, mas a minha barriga não me obedece. Aí os jovens vêm, pastor, vamos tirar foto. Aí eu tiro, aí eu encolho a barriga pra dentro. Vai, vai, tira logo, tira logo. Eu fui perfeitamente curado. A palavra de Deus está viva. Então, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Qual era a diferença entre Noé e aquelas outras pessoas? Noé também escutou a palavra de Deus e as outras pessoas também escutaram a palavra de Deus. Aquelas outras pessoas seguiram o seu pensamento e Noé sabia que se ele seguisse o pensamento dele, ele iria fracassar. Por isso ele aceitou a palavra de Deus. A vida espiritual, se a gente não passar por isso, a gente não consegue ter vida espiritual. A vida espiritual, se você passar dessa fase, então se torna muito fácil. Então, quando a gente lê a Bíblia, lendo a Bíblia, Satanás sempre fala: ai, orar é chato, ler a Bíblia é agoniante, você escutar, você pregar é vergonha, dormir que é bom. Então a gente fica aceitando esse tipo de palavra por muitos anos, porque a gente é descendente de Adão. Satanás, ele colocou todos os tipos de coração dentro de nós. Então, o coração de Satanás é muito sujo e mau, e nós estamos cheios de coração de Satanás. Um dia, Adão e Eva, escutando a palavra de Deus, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. Então, eles abandonaram a palavra de Deus e aceitaram a voz de Satanás e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso que desde então, nós somos pessoas que pertencemos a Satanás. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então, é uma coisa só que temos que fazer. Adão jogou fora a palavra de Deus e aceitou a voz de Satanás. Por isso, nós temos que jogar fora a voz de Satanás e temos que aceitar a palavra de Deus. Assim nos tornamos filhos de Deus. Então, se a gente viver com o coração de Deus, mesmo que a gente não queira obedecer, a gente automaticamente obedece se tiver o coração de Deus. Então, se o coração... Então, eu não posso ter cobiça, mas a gente não consegue vencer. Não posso ter ódio, não posso ter ódio. Mas eu tenho ódio. Eu tenho ódio porque eu quero. Aquela pessoa é chata, como é que eu não vou ter ódio dela? Não é verdade, pessoal? É assim. Eu também. Eu amo algumas pessoas, mas aquela jamais vou conseguir. Eu não vou conseguir viver com aquela pessoa. Eu não consigo. Eu somente posso odiar aquela pessoa. Com o seu coração, você vive assim, com o coração de Satanás. Mas se vocês aceitarem o coração de Jesus Cristo, é muito diferente. Um dia eu testemunhei. Eu fui pro exército e eu perdi a minha luva. Mas naquele tempo eu podia pedir, né? Mas eu ia apanhar muito. Eu tava com medo. Então, quando todo mundo tava dormindo, era só eu roubar uma luva, né? Não tem jeito aqui no exército, tem que roubar. Eu tive esse coração. Mas, em 1962, um dia eu olhei pra minha pessoa.
Antigamente, eu pensava que eu era o bom, que eu era, cheio de fé, que eu era inteligente. Mas na primavera de 1962, Deus fez com que nada que eu fizesse desse certo. Por mais que eu fizesse essas coisas, nossa, não tinha como dar pior do que estava dando. Então, uma pessoa pior do que eu, quando trabalhava, dava certo. Eu não, eu dava errado. E eu pensava que eu era melhor que aquela pessoa. Mas um dia, eu descobri que eu não era essa pessoa inteligente, que eu não era essa pessoa boazuda, que eu não era essa pessoa sábia. Quando Deus me mostrou a minha imagem, nossa, eu era muito mal, eu era muito mentiroso, muito falso. O meu julgamento é errado. Se eu seguir o meu julgamento, eu vou fracassar. Desde então, eu soube quão mal, sujo é o meu pensamento. Se eu seguir esse meu pensamento, eu vou fracassar. Eu sabia exatamente disso. Satanás, quando você faz uma coisa bem, Satanás ele fica falando, nossa, você fez bem. Quem tem o cabelo liso, ai, meu cabelo é super liso. Ai, que a pessoa que tem covinha, ai, ou se não, ai, meu dente é todo retinho. Ai, minha unha é bonita. Tem muitas coisas para as pessoas se gabarem. Então, sempre quer achar um motivo para se achar. Então, por isso, um dia, mesmo tendo o coração sujo, mal, algum dia, vocês, não, eu sou bonzinho. E vocês, pensando que são bonzinhos, vocês seguem o seu pensamento em vez de seguir a palavra de Deus. Um dia, Deus concedeu a graça para mim e me emprestou os olhos dele. Se vocês se verem com os olhos de Deus, não existe algo mais mentiroso, corrupto do que o nosso coração. Vocês vão poder descobrir isso. Se eu viver com esse coração, eu vou destruir a minha vida. Com esse coração eu não posso servir a Deus. Com esse pensamento eu não posso servir a Deus. Quando Deus lhes vê, só tem maldade no ser humano. Deus, ele queria destruir o homem com a água. Na América do Sul foi um missionário. E umas crianças, elas foram foi bem criança para a América do Sul, né? E estavam brincando com um animal venenoso e não sabia que era venenoso. Aí o pai falou: pai, eu vou pedir um favor para você. Tava brincando com uma cobra. O pai vai pedir só um favor, tá? Tá, então, pai, escuta. Tá, deixa isso no chão e vem correndo pro pai. Aí ele deixou e foi correndo. E ele matou na hora aquela cobra. O pai ficou muito assustado. Isso é cobra. Se você foi picado por isso, você vai morrer. Ai, pai, não sabia. É a mesma coisa. Tem pessoas que se divertem brincando com uma cobra. E vocês que se divertem com as coisas más. A cobra, ela nos mata. Então, vocês brincando com o pecado, vocês se divertem. Vocês estão vivendo dessa forma. E com esse coração, vocês querem servir a Deus. Com esse coração, vocês querem vir para o culto. Com ele, não dá, pessoal. Por isso, Deus falou o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento, e volte-se para o Senhor. Em Isaías capítulo 55, deixe o perverso o seu caminho e iníquo o seu pensamento. Vamos procurar em Isaías capítulo 55.
versículo 6. Está escrito, né? Vamos ler juntos os 2, 6 e já. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixe o perverso o seu caminho. Tem que deixar e tem que voltar. Jesus Cristo falou que todos que quiserem seguir a Ele têm que se negar. Pessoal, se vocês não deixarem isso, sempre vocês vão ter pensamento. Ah, minha perna está ressequida, como eu vou andar? Vai acontecer isso é água, como eu vou levar? Como eu estou velho e como é que eu vou ter filho? Sempre pensamentos contrários à palavra de Deus. Por isso não conseguem ter vida espiritual. Então, as pessoas que têm o seu pensamento, porque tem que fazer a arca, mas as pessoas não seguiram a palavra, seguiram seu pensamento. Ah, não, Deus está só nos avisando para a gente não cometer pecado, agora é só não cometer mais pecado. Eles seguiram o pensamento deles, por isso não entraram na arca. Esse tipo de pessoa jamais pode servir a Deus com o nosso próprio coração. Porque Noé era mau. Ele abandonou o coração dele e seguiu a palavra de Deus. Realmente, nós somente podemos receber maldição. Nós somente podemos receber destruição. Nós somente podemos fracassar. Ah, mas Deus concede a graça. Noé, com o coração de Deus, servir a Deus não é nada difícil. Porque o que ele queria era igual ao que Deus queria. Então, qualquer coisa que ele fizesse ia dar certo. A vida espiritual é assim. Não é só esforçadamente orar, ler a Bíblia. Porque o seu coração é muito sujo e mau. Um dia, se Deus te mostrar o seu coração, você vai descobrir quão mau e sujo é o seu coração. E você vai perceber, se eu seguir esse meu pensamento, eu vou fracassar. Se você jogar fora esse pensamento, o coração de Jesus Cristo vai entrar em vocês. Então, você se arrepender de você, isso é voltar. E se você voltar para Deus, se você jogar fora seu pensamento, você vai voltar para Deus. Então, não é eu confessar meus pecados que isso é voltar para Deus. É jogar fora o seu pensamento e voltar e aceitar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai lhe conduzir. E se a palavra de Deus entrar em você, sempre que a palavra de Deus entrar em você, sempre Deus vai poder trabalhar. Por isso, eu vi muitas pessoas que estavam morrendo se levantarem. Dentro da minha vida, quando eu tive dor no coração foi assim, quando eu tive dor no estômago foi assim. Não foi só com a Tchê Suyong, mas também foi com a outras pessoas. A bondade no conceito de Deus é aceitar o coração de Deus. Mas o conceito do homem é fazer bondade para o homem. Mas o conceito de Deus, se você tiver o coração de Satanás, por mais bondade que você faça, isso é mal diante de Deus. Mas se eu jogar fora o meu pensamento e aceitar a palavra de Deus, isso é bom para Deus. Hoje de manhã, que todos vocês olhem mais uma vez para o seu coração. Quão sujo e mau é o seu coração. Joguem fora o seu coração e aceitem o coração de Jesus. Então, desde então, Jesus Cristo vai te curar. Eu perdi minha luva no exército e surgiu um coração de querer roubar. Mas Deus me deu que coração? Se você roubar uma luva e for pego, então você vai poder pregar de novo? E se você não pregar, o que vai acontecer? Deus, mesmo que eu tenha que apanhar, mesmo que eu tenha que passar dificuldade, eu não vou roubar. Naquele dia,
Deus me deu um par de luvas. Eu estava recebendo treinamento, aí um soldado, um colega falou assim, você não tem luva? Não, não tenho. Cadê? Ah, alguém roubou quando eu estava dormindo. Ah, por que você não me falou antes? Você tem 2? Ah, eu tenho. Eu falei, de onde você roubou? Roubar o quê? Por que você tem 2? É que o meu irmão, ele tem uma posição alta, então ele me deu mais um par de luvas. Ah, então dá pra mim. Então foi um colega que eu vi pela primeira vez e ele me deu a luva dele. Eu fiquei emocionado. Deus, o Senhor trabalha também aqui no exército. Por 3 anos, ficando no exército, eu preguei o evangelho e eu pude viver uma vida muito abençoada. Desculpa, pessoal. Mas com o seu coração você não pode servir a Deus. O seu coração é muito sujo e mau. Por isso, joguem fora esse seu pensamento. E aceitem o coração de Jesus Cristo. Assim, automaticamente você vai poder ter vida espiritual e Deus vai poder trabalhar. Eu acredito nisso.